Olá, no ar mais um Sala de Visitas e no programa de hoje vamos falar sobre um projeto que registra e valoriza o futebol feminino brasileiro, uma espécie de enciclopédia da modalidade. Nosso convidado é o jornalista Edson de Lima, criador da Vitrine do Futebol Feminino. Edson, muito obrigada pela sua presença aqui no Sala de Visitas hoje. Obrigado pelo convite, estou à disposição para responder as perguntas pertinentes a esse projeto que eu tive o privilégio de idealizar. Bacana, e também com a gente a jornalista Priscila Martins, colaboradora da Vitrine do Futebol Feminino. Seja bem-vinda, Priscila. Obrigada, Nayara. Edson, para a gente começar, essa é a primeira iniciativa de cobertura e documentação do futebol feminino, né? Como é que surgiu essa ideia? Eu não sei se eu tenho a primazia, se a Vitrine tem essa primazia, mas com constância, desde 2013 eu tenho esse trabalho que é uma iniciativa individual, né? É uma iniciativa por conta da necessidade da documentação, particularmente, deixando claro, eu faço isso a partir da cidade de São Paulo e, obviamente, São Paulo hoje é uma meca do futebol feminino no Brasil. Então, o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro e as divisões de base, elas são muito fortes aqui na cidade de São Paulo e esse é um dos motivos também, né, de nós termos tanta coisa acontecendo dentro da modalidade na cidade de São Paulo. Conta pra gente efetivamente o que o programa faz, qual é o trabalho desenvolvido? Então, depois do advento das redes sociais, né, que foi um grato veículo de colaboração para que isso pudesse ser desenvolvido de forma mais abrangente, a partir do ano de 2013, eu costumo dizer que eu saltei do lado de torcedor, né, da modalidade, não de uma equipe específica. Eu saltei do lado de lá das arquibancadas e vim para dentro de campo, porque essa interação com as atletas, com as pessoas que fazem o futebol feminino, mais uma vez eu digo, em São Paulo, essa interação foi crescendo muito e a necessidade de ser documentado. Obviamente que existem outros veículos, outros sites, páginas, blogs que cobrem, mas assim, com a interação, modéstia à parte, a Vitrine tem uma gama de amigos e de colaboradores dentro das equipes que é realmente um diferencial. E Priscila, conta pra gente, como é que você se envolveu nesse projeto? Então, atualmente eu sou jornalista e eu sou ex-jogadora de futebol. Então, eu conheci, funcionando nas redes sociais, acabei conhecendo o projeto da Vitrine do Futebol Feminino. E aí, através do meu TCC, eu acabei entrando em contato com o Edson. O meu TCC ele acabou tendo uma exposição muito grande nas grandes mídias. E isso acabou me levando em contato com o Edson e a gente acabou fazendo essa parceria. Como é que o futebol entrou na sua vida? Conta um pouco. O futebol entrou na minha vida com 3 anos de idade. Eu iniciei o futebol por causa do meu avô, que foi jogador de várzea. E desde então eu só parei depois que eu tive lesões graves de joelho. Hoje eu atuo fora do futebol feminino, mas estando ali fora das 4 linhas, mas aí naquele quadradinho sempre atuando, ajudando as meninas, em paralelo com a Vitrine, fazendo outros projetos também. E o futebol sempre esteve na minha vida desde os 3 anos. E você também foi jogadora de futsal, né? Falando um pouco de visibilidade de mídia, de coberturas, etc. As duas modalidades têm a mesma visibilidade? Como é que você vê isso? Não, é bem diferente. Futebol feminino, futebol de campo, futebol de quadra, né? O futsal. No futsal, eu não tive nenhuma cobertura de mídia nos times que eu passei. Já na equipe de futebol, eu já tive pequenas coberturas. No Rio de Janeiro, eu passei pelo Botafogo, tive uma pequena passagem pelo Botafogo do Rio de Janeiro. E lá a gente tinha a divulgação, tinha as transmissões dos nossos jogos amistosos numa rádio da cidade, em Vassouras. Mas, assim, ainda tá caminhando, tá melhorando. Já melhorou muita coisa o futebol feminino e tá numa crescente muito legal. E Edson, como é que você enxerga essa caminhada? É claro que a gente não precisa ser grande entendedor para saber aí, falando de campeonato brasileiro, sim, falando sobre Copa do Mundo, em aspecto de visibilidade, cobertura de mídia, etc. O futebol masculino está há anos-luz, né, nesse destaque. Como é que você vê essa caminhada? As coisas estão evoluindo? Sim, sem dúvida, Nayara. A partir de 2013, o Campeonato Brasileiro tem subsídio e o patrocínio da Caixa Econômica Federal. E isso deu um up muito grande na questão das equipes, da preparação, tem valores envolvidos e isso é muito importante. Em São Paulo, a partir
do ano de 2016 e 2017, o ano passado, com a entrada da Aline Pellegrino, que é ex-atleta olímpica, na coordenação do departamento da federação, que também foi criado, tem sido bastante exigido que as equipes se estruturem minimamente. E isso é de suma importância, porque o que nós tínhamos até então eram campeonatos com muitas equipes, mas obviamente poucas equipes com qualidade. Muita quantidade em detrimento da qualidade. E a partir de 2017, particularmente com a entrada da Aline na Federação Paulista, isso mudou. No Campeonato Brasileiro, como eu já disse, já temos desde 2013 um campeonato com maior condição financeira e também de qualidade técnica. E como é que foi, por exemplo, fazer esse trabalho de organização de mailing, até contato com essas novas mídias aí que talvez não fizessem esse tipo de cobertura? Como é que vocês fazem esses critérios? Nessa parte é mais encabeçada pelo Edson. Ele tem muitos contatos com clubes, contatos com ex-atletas, com atletas atuais, igual tem o próprio contato da Aline Pellegrino, e isso facilita bastante para a gente para estar acessando. O fato também no futebol feminino a gente não tem tanta aquela cobrança de credencial, toda aquela fiscalização que tem das federações, como no futebol masculino, já facilita bastante para a gente. E o Edson é a melhor pessoa para falar disso. A interação, ela se dá, Nayara, porque a Vitrine nasce lá em 2013 como um álbum de fotos nas redes sociais justamente dessas ex-atletas. Bem, para contextualizar, nesse ano de 2018 nós estamos fazendo 30 anos da primeira seleção brasileira. Então o futebol feminino brasileiro tem uma seleção oficial chancelada pela confederação, que é a CBF, em 1988. Então nós estamos comemorando os 30 anos. Então é muito recente. E essas atletas pioneiras, que eu chamo de a era moderna do futebol feminino no Brasil, que é a partir do ano de 1980, 81, a partir do Rio de Janeiro e São Paulo, elas estão aí, elas estão ainda atuando, cada uma não exatamente no futebol, mas cada uma com a sua ramo de atividade profissional. E essa interação se deu a partir daí, das redes sociais, com elas disponibilizando arquivos pessoais de fotos, de vídeos, de camisas, enfim. E essa interação se deu, e você sabe, a rede social é uma coisa que, quando é para o bem também, não tem freio, né? Então, isso de 2013 para cá, nós já temos um tempo muito legal de interação e de contato pessoal também, que nós temos a oportunidade de estar sempre junto com as pioneiras e com as jogadoras atuais. Priscila, e como é que você disse que começou com 3 anos, né? Isso. As meninas hoje que querem seguir essa carreira, têm estímulos? Como é que é esse mercado de seleção de jogadoras profissionais? Como é que é isso? Como é que funciona? Atualmente, já as coisas são bem mais fáceis. Na minha época, você não tinha escolinha, você não tinha um lugar para jogar, eram poucas meninas que jogavam. Dos meus 3 anos até meados dos 10, 11, eu só joguei com homens. Só joguei com os meninos. Eu fui jogar com meninas lá para os meus 12 anos, mais ou menos, e assim, essa parte de desacostumar e acostumar com esse campo é totalmente diferente. Atualmente, você encontra já algumas escolinhas que têm assim, times próprios somente para meninas. Nas redes sociais, na internet, você consegue ter esse acesso fácil. Hoje a tecnologia ajudou muito essa comunicação, tanto aqui, falando na região sudeste, como também no nordeste, em todas as outras regiões do Brasil. E falando um pouco sobre a história do futebol feminino e aí fazendo um panorama com essa evolução, quais são os fatos que você destaca aqui no Brasil, Edson, que são importantes e cruciais para a história dessa modalidade? Então, a modalidade teve os seus 40 anos de proibição pelo governo, né, desde a época de Getúlio Vargas. E, como eu já mencionei, nós temos a era moderna do futebol feminino, que é a partir de 1980, a partir do futebol de praia no Rio de Janeiro. Em São Paulo, nós temos também a participação da Prefeitura através da Secretaria Municipal de Esportes, particularmente em 1981 e 82. Os primeiros campeonatos foram organizados pela SEMI, né, a antiga SEMI, Secretaria Municipal de Esportes, e isso foi o que alavancou realmente o que nós temos hoje como futebol, que muita gente diz que é profissional porque tem remuneração, mas ainda foge muito daquilo que a gente pode chamar de futebol profissional. Não é só pelo fato de estar sendo transmitido pela TV esporadicamente, principalmente os campeonatos mais importantes,
mas ainda tem muita coisa para crescer, mas foram essas pioneiras e esses pioneiros, tanto na gestão como atletas, que deram esse boom, e a Secretaria Municipal de Esportes de São Paulo foi uma grande parceira nesse fomento da modalidade a partir da década de 80. O Edson tocou num outro ponto importante, Priscila, remuneração. Também as mulheres ainda estão muito aquém aí dos grandes craques masculinos, falando de futebol, né? Sim, com certeza. Na minha época eu ganhava passe, era ainda passe de papel. A gente ganhava o passe, uma fruta e tchau. Aí muitas das meninas que não tinham condição juntavam esse passe, vendiam e iam embora para casa a pé. Eu era uma delas. Hoje a gente já tem uma remuneração, mas, como você mesma disse, não chega nem aos pés da remuneração do masculino. E nesse aspecto de mercado, Edson, existe já uma evolução? Existe uma elite, assim como em qualquer modalidade de alto rendimento, independente do esporte que seja, existe uma elite. No Brasil, nós temos 10 equipes, talvez sejam a elite do futebol mesmo que sejam em divisões diferentes, porque no brasileiro nós temos a primeira e a segunda divisão. São 32 equipes. E no Campeonato Paulista ainda nós temos a figura das prefeituras municipais apoiando bastante, e uma coisa que é diferencial por essa falta de remuneração condizente com a prática de um esporte de alto rendimento, nós temos as figuras das universidades. São grandes apoiadoras e é também um grande incentivo para o atleta permanecer ou se transferir para uma outra cidade. Por exemplo, ele vai para o interior de São Paulo, mas aí ela vai com uma remuneração de um salário mínimo e meio, no máximo, que seria um top já para um atleta, e mais uma bolsa de estudos, 50% ou 100%, dependendo do curso e dependendo da universidade. E esse ainda está sendo a realidade do futebol feminino na elite. Nós temos também os projetos sociais que andam em paralelo com essa elite, que são tocados por abnegados, assim como há muito tempo atrás era feito de forma amadorística, assim como a Priscila citou da história do passe, da fruta e da água. Ainda existem projetos que revelam muitos boas atletas, mas com condições precárias por conta de serem abnegados ou por pessoas despreparadas no sentido da gestão e de como gerir realmente um projeto esportivo, visto que atualmente nós temos leis de incentivo, nós temos uma série de benefícios públicos que podem ser utilizados, obviamente, de acordo com se a pessoa tiver um bom apoio de quem de direito, assim, ou de pessoas que entendam dessa temática. Muito obrigada. Bom, a gente vai fazer um intervalo rápido, fica por aí, o Sala de Visitas volta já já. De volta com Sala de Visitas, hoje com Edson de Lima e Priscila Martins, da vitrine do futebol feminino. Edson, falando um pouco sobre público, como é que os telespectadores, as pessoas que vão aos estádios, como é que tem sido a receptividade com o futebol feminino? Está melhorando? Particularmente em São Paulo, nós ainda temos ficamos muito a desejar, né? Mesmo tendo equipes de camisa como o Santos, o Corinthians, a Portuguesa. Infelizmente, mesmo com os portões abertos nos jogos do futebol feminino, para quem não sabe, os jogos de futebol feminino são de portões abertos, não há cobrança de ingresso, exceto em Manaus, que é um polo novo no futebol feminino a partir de 2017. Lá nós temos públicos de 20 até de 40 mil pessoas pagando o ingresso, né? Por conta da novidade, também por conta da equipe do Iranduba, que é a equipe representante de Manaus, ser uma equipe forte, e tornou-se uma equipe forte através dos tempos aí, e vem fazendo um trabalho muito legal. Mas com relação à receptividade, ainda o público do futebol feminino é composto de familiares e apaixonados pela modalidade.
E Priscila, machismo, ainda existe aqueles preconceitos bem arcaicos em relação a mulheres que jogam futebol? Você sente isso ainda? Sim, ainda existe. Na verdade, não é só no futebol, né? Infelizmente, ainda o machismo, ele vem de uma cultura da nossa sociedade de muitos anos, que ela está sendo, ainda é cultivada até os dias atuais, mas que a gente vê nos jogos do masculino, a gente vê em outras modalidades a inserção de campanhas para, enfim, conscientizar as pessoas sobre o machismo em diversos ambientes de trabalho, dentro e fora do futebol feminino, a importância da mulher na sociedade como um todo. A gente está trabalhando, graças a Deus a gente está melhorando bastante, mas ainda a nossa sociedade tem muito que melhorar. Edson, você citou lá na década de 80 a participação da Secretaria Municipal aí no engajamento com a modalidade. Eu queria saber, e agora? Como é que estão as coisas? Você vê uma participação efetiva do poder público para incentivar os atletas e até quem vai assistir? Na cidade de São Paulo, nós temos um polo muito importante, que é o Centro Olímpico de Treinamentos e Pesquisa do Ibirapuera, que também mantém a sua equipe de futebol feminino de base, que isso é muito importante, é uma coisa que não se pergunta muito, principalmente em épocas de Mundial, de Copa de Olimpíada, de Pan-Americano. As jogadoras top que jogam no céu, elas têm de sair de algum lugar. E o Centro Olímpico aqui em São Paulo é esse polo que tem a participação da Secretaria Municipal de Esportes, né, através da Prefeitura de São Paulo, e já foi o primeiro campeão brasileiro dessa nova maneira de se jogar o Campeonato Brasileiro. Em 2013, o Centro Olímpico foi campeão brasileiro, disputou a Copa Libertadores da América, que existe a Copa Libertadores da América, para quem não sabe, do futebol feminino. E essa, sem dúvida, é uma maneira das pessoas verem que o poder público está inserido no contexto, além do Ministério do Esporte, que também dá um apoio para o Campeonato Brasileiro. Mas, em linhas gerais, em São Paulo, o Centro Olímpico é a meca do futebol feminino, da formação de atletas. Porque, Priscila, você que viveu isso bem de perto, é importante pensar que, além das dificuldades profissionais, muitos atletas precisam pensar no dinheiro da alimentação que não vão ter ao longo de um dia de treinamento, o dinheiro para ir até o centro esportivo. Existe alguma espécie, vocês veem isso, alguma espécie de incentivo nesse sentido? Hoje tem vários incentivos, como o Edson também disse, tem a lei de incentivo, hoje tem vários recursos para isso. E hoje também tem algo muito importante que não se tinha antes, o apoio da família. O apoio familiar hoje também é muito importante para essas atletas, no incentivar tanto para o esporte como também para estudar. Hoje, para ter essa conciliação, tem as parcerias com as faculdades também, que hoje você tem as bolsas atletas para ajudar as jogadoras. Então, hoje, as coisas estão bem melhores para o futebol feminino. E Edson, falando um pouco sobre os ídolos do futebol masculino, nós temos inúmeros, e para o público leigo, talvez aí a Marta e mais uns 2, 3 nomes que nós podemos citar. Esse grande alcance de nomes masculinos, pode ser feita uma leitura da desigualdade aí que se tem em relação à cobertura desse futebol, dessa modalidade? Como eu disse para você anteriormente, a seleção brasileira ela vai fazer 30 anos nesse ano de 2018. Então, nós temos ídolos desde do nascedouro dessa história da seleção brasileira, como a Pelezinha, que é do Rio de Janeiro. Temos a Cici também, que alcançou o estrelato nos Estados Unidos e também em Jogos Olímpicos como atletas pioneiras. Temos a Marcia Honório aqui de São Paulo, a Roseli De Bello, a Formiga, a Pretinha. Então, a gente vê a Michael Jackson. Então, Leda Maria, que milita até hoje na modalidade, agora como analista de TV. Então, nós temos uma infinidade, até chegarmos a Marta e a Cristiane, que são as jogadoras mais recentes e incontestáveis como ídolos, mas nós temos uma gama de pioneiras aí, de jogadoras que suaram bastante e, como se diz no linguajar popular, roeram o osso. Se a gente for destacar um pouco, Edson, um acervo que vocês têm lá compilado, da vitrine, etc., o que você destacaria que tem de bacana lá? Então, eu destacaria o que nós estamos fazendo atualmente, que é justamente nós alcançamos aí um nível agora de portal, né? Nós tivemos na temporada passada, 2017, a participação da jornalista Priscila Santos, que deu uma cara de site para a vitrine, que antes era só rede social. E foi uma parceria sensacional, ela deu uma outra cara e, inclusive, o site, a partir da primeira quinzena de abril, vai ter uma outra cara, vai ter o blog da Priscila Martins
e vai ter uma cobertura sensacional em termos de audiovisuais, que é também uma parceria com o site Acervo da Bola, que está fazendo os audiovisuais também, a quem eu agradeço imensamente por essa expertise à disposição da vitrine. Então, eu vou destacar o que nós estamos fazendo hoje, que é justamente entrevistas com personalidades do esporte e também o carro-chefe, que é a cobertura fotográfica e de entrevista de imagens das partidas e dos treinamentos e dos personagens importantes da modalidade. E como jornalista, Priscila, como é que você vê a qualidade da cobertura do futebol feminino? Existem grandes profissionais envolvidos? Como é que você vê aí a cobertura? Sim, nós temos boas jornalistas, já tivemos outros marcos também no futebol, tanto para o futebol feminino, como também aberturas para as mulheres adentrarem ao universo do futebol em si. Então temos aí transmissões, já tivemos transmissões 100% femininas, está abrindo o leque para muitas jornalistas. Então, assim, eu estou me sentindo assim em casa. Estou me sentindo em casa nesse momento, porque geralmente você pensa no universo midiático totalmente masculino. E quando você vê lá que tem uma colega sua, falar, olha, estou em casa. Inclusive, falando um pouco desse espaço, a seleção brasileira teve aí a sua primeira técnica mulher, né, que ficou um pouco menos de 6 meses aí nessa gestão. Como é que vocês avaliam mais essa conquista e a gestão da Emily? Realmente a Emily foi um marco na história da CBF, da seleção da comando, né? E a partir da Emily nós já temos agora outras atletas, ex-atletas atuando, como a Bia Vaz, que está também na nova comissão técnica. Temos também a Daniela Alves nas divisões de base, todas atletas relevantes com passagem pela seleção brasileira e com qualificação, que é o mais importante, porque nós temos muitas ex-atletas que infelizmente não tiveram a oportunidade de fazer um curso superior ou mesmo uma formação básica que seja, mas realmente é importante ter essas atletas renomadas dentro do establishment da seleção brasileira. E em relação a patrocínio, tanto de cobertura quanto de clubes, como é que é isso, Priscila? A conquista, como é que vocês veem esse mercado? Temos o patrocínio. Tem o patrocínio da Caixa, que acho que é o patrocínio mais forte, carro-chefe aí dos campeonatos, mas depende do clube, né? Tem alguns clubes que fazem parcerias com uns cosméticos ou coisas variadas do tipo, depende muito do clube, mas aí é muito direto, é clube e patrocínio. Já não abre muito assim a federação, ligados a federações para fazer, sei lá, uma parceria para entrar no campeonato, aí já é mais diretamente com o clube. E o papel da CBF, Edson, tem sido importante aí na modalidade? Bom, a CBF a confederação, quem manda no futebol brasileiro. Os países têm a sua federação ou confederação, como é o caso do Brasil, que como temos os estados, né, então a confederação é justamente por conta de abranger todas as federações estaduais. Mas ela tem feito um trabalho aí em busca da excelência, né, fazendo essa inclusão, fazendo a chamada seleção permanente, que é manter as jogadoras de alto nível permanentemente convocadas. Elas não ficam exatamente 6 meses direto, mas elas são permanentemente convocadas e depois elas são disponibilizadas para os clubes, aquelas que não têm clube, né, com o pagamento, a CBF arcando com o custo dessa atleta para ela poder disputar campeonatos, jogos pelos clubes. E isso é importante, mas ainda faz parte daquela elite que eu já mencionei aqui. Infelizmente, não é uma regra geral, mas de qualquer forma, a figura da CBF, o papel da CBF é importante e relevante, porque se não tivéssemos alguém para gerenciar essa modalidade, realmente ficaria muito difícil. Com certeza. Eu queria agradecer a presença de vocês. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Edson, por favor, deixe os contatos do projeto. Quem quiser conversar com vocês, como pode fazer? Legal. Então, o site é www.avitrineft.com. O nosso e-mail é avitrinefute, fute com temudo, @gmail.com. Priscila, obrigada pela sua participação. Por favor, também deixe seus contatos. Muito obrigada. Meu contato é Instagram, @pri_fiote. Fiote com 2 T's. Bacana, muito obrigada. Obrigada, Clara, você que nos acompanhou em mais um Sala de Visitas. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.